Até vai parecer que eu estou fugindo um pouco do assunto, mas você vai ver que eu não vou fugir do assunto. É certo, meus irmãos, que existem passagens na Bíblia Sagrada difíceis de se entender devido à nossa incapacidade humana. Mas mesmo quando você se deparar com algumas passagens da Bíblia difíceis de ser entendida, saiba que há um propósito de Deus ali. Há um propósito de Deus ali, pode ser até desconhecido por você agora, mas há um propósito de Deus ali, e se você focar nisso, você vai entender o que o texto, com o seu contexto, está dizendo. Um desses textos é o capítulo 38 de Gênesis. Confesso que quando eu comecei a ler a Bíblia Sagrada, travei no capítulo 38 de Gênesis, com dificuldade para entender o porquê de tudo aquilo, o porquê que teria de ser daquela maneira, até que eu foquei no propósito de Deus. O capítulo 38 de Gênesis, você sabe, fala sobre Judá e Tamar. Judá era o quarto filho de Jacó. Logo no primeiro versículo, lemos que Judá se separou de sua família logo após José ter sido vendido. Podemos supor que Judá se ausentou da sua família porque ele tinha preferido se ausentar para não ter de conviver com aquela dor diária ao ver o sofrimento do seu pai, e ele tendo de manter aquela mentira em relação a seu irmão José. Então Judá saiu da sua casa. E a Bíblia mostra que ele foi morar em Adulão, uma das cidades reais dos cananeus. Ali em Adulão, Judá conheceu a sua esposa, casou e teve 3 filhos. O primeiro se chamava Er, o segundo se chamava Onã e o terceiro se chamava Selá. Era de costume na época o pai escolher a esposa do filho. Então Judá buscou uma mulher para seu primogênito Er, e o nome desta mulher era Tamar. Diga comigo, Tamar. É fácil criticar e pregar contra Tamar, o difícil é entender o contexto histórico e o propósito de Deus em tudo isso. Se casou com Tamar. Só que veja bem, a Bíblia Sagrada diz que não tinha relações sexuais com Tamar. Por uma razão, ele não quis se relacionar com Tamar. Por uma razão, ele não quis cumprir com o seu papel de homem, com o seu papel de marido, e não teve relações com Tamar. E aí a Bíblia vai falar no versículo 7 que Deus o matou. Diga comigo, Deus o matou. Pois o curso da semente de Gênesis 3,15 tinha de passar pelo ventre de Tamar. E quando recusa ter relações com Tamar, ele estava simplesmente impedindo que o curso da semente de Gênesis 3,15 passasse pelo ventre de Tamar. Deixa eu falar uma coisa aqui. Quando você quer impedir o plano de Deus, pode ter certeza, uma hora Deus vai te tirar do caminho. Pastor, não repete isso não, eu vou repetir. Quando você quer impedir o plano de Deus, pode ter certeza, uma hora dessas Deus vai te tirar do caminho.
Se você está impedindo o propósito de Deus na vida de um homem do reino, pode ter certeza, você vai fazer isto enquanto Deus permitir. Uma hora Ele vai tirar você do caminho, e este homem do reino vai passar e vai continuar fazendo a obra do reino. Aleluia, pode glorificar o nome dele. Então ouça, o que fazer agora? Morreu, Tamar é uma viúva e não gerou. Conforme o antigo costume do levirato, que era adotado no antigo Oriente, quando um homem morria antes de gerar filhos, o seu irmão solteiro devia se casar com a viúva para dar descendência ao que morreu. Foi isso que Judá fez. Judá pegou Tamar e deu ao seu segundo filho, Onã. Percebe? No versículo 8, que quando Judá foi dar Tamar a Onã, ele disse assim: Onã, meu filho, casa-se com Tamar e suscita semente a teu irmão. Então Onã casou-se com Tamar. Se você observar no texto, você vai ver que Onã era um camarada que não gostava muito de Deus. Ele não tinha um coração sincero com Deus. Esse Onã, ele tinha relações com Tamar. Só que na hora H, o sêmen, ele jogava fora. Onã não jogava o sêmen dentro de Tamar, porque o filho seria cotado como descendência de seu irmão que havia morrido. Eu falei para vocês agora há pouco, que no versículo 8, de 38 de Gênesis, quando Judá deu o seu filho Onã a Tamar, ele disse: casa-se com ela e suscita semente a teu irmão. No versículo 9, aí a palavra diz que Onã tinha relação com Tamar, jogava na hora H o sêmen fora. Aí diz o versículo 9, porque soube que essa semente seria para seu irmão. Olha aqui, infelizmente tem Onã por aí. Eu não sei se tem por aqui. Será que tem por aqui? Será que tem por aqui? Por aí eu sei que tem, por aí afora eu sei que tem. E não é só um não, tem alguns Onãs por aí afora. Não sei se tem aqui, por aqui. Será que tem por aqui? Como assim, pastor? Onã é daqueles que gostam de boicotar o trabalho do irmão. Onã é daqueles que gostam de boicotar o trabalho dos homens do reino. Onã é daqueles que torce para a queda e o fracasso ministerial do irmão. Principalmente quando o homem do reino está produzindo, está trabalhando, o trabalho está crescendo, está gerando muito segundo Deus. Onã fica de olho e fala assim: vou boicotar, porque não quer o sucesso do irmão. Deixa eu falar uma coisa, o Onã, seu bobinho, os homens do reino vão continuar fazendo a obra do reino, mesmo você sendo contra, mesmo você fazendo biquinho, mesmo você torcendo o nariz. Os homens do reino vão continuar trabalhando, lutando, trabalhando, lutando em prol do reino. Oh glória, pode glorificar o nome do Senhor, Ele está presente.
Sabe o que aconteceu? Onã também morreu. E o texto diz: Deus o matou. Diga comigo: Deus o matou. Eu volto a dizer: se você está boicotando o trabalho de um homem do reino por inveja, por maldade, por covardia, uma hora Deus vai te tirar do caminho. Essa hora é difícil sair um glória a Deus, hein? O primeiro e o segundo glória saiu, o terceiro ficou engasgado na garganta, não saiu por nada, hein? Aleluia, glória! Agora Judá está preocupado. Por que Judá está preocupado? Porque morreram seus dois filhos, e Onã morreram. Mas ainda tem o terceiro, tem o caçula, tem o Selá. Porém Judá toma uma decisão equivocada. Judá pensa consigo, por medo de morrer o seu terceiro filho, ele diz assim, mais ou menos assim: não vou continuar cumprindo a lei do levirato. Porque segundo a lei do levirato, ele tinha que dar Tamar ao seu terceiro filho, para continuar a descendência. O que Judá fez? Judá engana Tamar. Judá chega para Tamar e fala: Tamar, olha, o Selá ainda está meio novo, e quando ele crescer, tiver homem barbado já, então eu te dou Tamar para continuar cumprindo a lei do levirato. Aí Tamar, tudo bem. Mas acontece que o texto vai dizer que Judá despreza Tamar. Ele manda Tamar embora. Tamar é obrigada a ir embora. Agora Tamar, uma mulher, além de ser uma mulher viúva, sem valor nenhum naquela sociedade, e não gerou. É aí que Tamar toma uma decisão, e que muitas vezes nós criticamos, sem analisar o contexto histórico e o propósito de Deus. Voltando um pouco lá atrás, quando Deus vê Abraão, Deus vê uma nação, e dessa nação o Messias, não só uma semente que vai passar pelo ventre de Tamar, mas é o desdobramento de uma nação, e dessa nação virá o Messias que estabeleceria o seu reino para salvar eu e você. O tempo passa e Tamar percebe que Judá não vai cumprir a sua promessa de cumprir com a lei do levirato e dar o seu terceiro filho a ela. Então ela toma uma decisão. Era a época da festa da tosquia das ovelhas, e Tamar sabia que Judá ia na festa da tosquia das ovelhas, porque era tradição. O que Tamar fez? Ela vai, se troca de roupa, ela tira as roupas de sua viuvez, e ela veste-se de prostituta culturais e vai para a esquina onde Judá vai passar. Judá estava viúvo, a sua mulher havia morrido e certamente ele estava carente. Então Tamar, vestida de prostituta culturais, ela vai para uma esquina onde Judá vai passar, e quando Judá vai passando, ele vê Tamar e não reconhece que é a sua nora, porque ela havia se cobrido com um véu exatamente para não ser reconhecida. E Judá chama Tamar e diz: eu quero me deitar com você. E Tamar diz: o que é que você vai me dar em troca? E Judá diz: amanhã mando um amigo meu te levar um cabrito do rebanho. E Tamar diz: eu preciso de uma garantia. E Judá fala: o que é que eu vou te dar de garantia? Amanhã eu mando o meu amigo te levar um cabrito do rebanho.
E ela diz: não, eu preciso de uma garantia. Me dá o teu selo, me dá o teu cordão, me dá o teu cajado. Amanhã, quando o cabrito chegar, eu devolvo seus pertences. Tamar sabia que esses objetos revelariam a identidade do homem que se deitou com ela. Ela sabia que a sua vida estaria em risco quando a sua barriga começasse a crescer. Ela ia ter que provar quem era o pai da criança. Judá teve relação com Tamar, sem saber que era a sua nora. Então ouça bem. No dia seguinte, conforme combinado, Tamar chamou seu amigo e disse: está aqui esse cabrito do rebanho, leva para a prostituta Culturais e revê os meus objetos. O amigo de Judá vai, procura a tal prostituta Culturais. Não existe essa mulher. Ele procura e os homens dizem: aqui não existe nenhuma prostituta, está por aqui. Por quê? Porque depois da relação, Tamar voltou, tirou as vestes de prostituta Culturais e se vestiu novamente com as vestes de viuvez. O amigo de Judá volta, chega para Judá e diz: Judá, não existe essa prostituta lá, essa mulher não existe. Aí Judá: puxa vida, e meus pertences, e meu selo, e meu cordão, e meu cajado? Agora já era. 3 meses depois, percebe-se que Tamar está grávida. Alguém imediatamente foi levar a notícia para Judá, e chega para Judá e diz: Judá, Tamar adulterou, está grávida. Numa hora dessas não falta quem leva a notícia, né? Qual foi a decisão de Judá? Prepara a fogueira, vai morrer queimada. Observa. Percebe-se nesse texto que a sentença já havia sido decretada, não importando nenhum detalhe. Ninguém procurou saber de detalhes. Vamos chamar Tamar aqui, vamos perguntar para ela: como é que foi isso, Tamar, como é que foi isso, como é que você fez isso? Não era para... Não. Nada disso era importante. Ninguém pensou: será que ela se prostituiu mesmo? Ninguém pensou: será que ela não foi violentada? Ninguém pensou: e o pai? Quem é o pai da criança? Nada disso parecia importante. Ninguém se propôs interceder por Tamar. Ninguém se propôs ajudar Tamar, mas todos estavam interessados em apenas criticar, acusar, censurar e caluniar. Tem de morrer queimada. Meus irmãos, é incrível como esta cena se repete e muito nos dias atuais. Tem muita gente que já anda com a mão cheia de pedras, só esperando a primeira oportunidade. Outros já estão com a fogueira acesa, só esperando a primeira oportunidade para jogar seu irmão na fogueira. Porém, Tamar havia garantido o seu habeas corpus. Gênesis 38, 25. A fogueira estava preparada, a sentença havia sido decretada. Tamar não ia poder alegar a sua inocência, pois ela estava grávida. Percebe que ninguém não pensou nem na criança que estava no ventre de Tamar. Quando ela ia ser jogada na fogueira, Tamar disse: minha gente, espera aí, eu preciso falar com meu sogro Judá.
E ela chega para ajudar e diz: meu sogro, tudo bem? Tá bom, a sentença está decretada. Meu sogro, ó, conhece este selo? Sabe de quem é esse cordão? E esse cajado, meu sogro, de quem é? Parece que tem até o seu nome gravado aqui. Certamente Judá bota a mão na cabeça e diz: Tamar, o que você quer dizer com isso, Tamar? O que eu quero dizer, meu sogro? Ouça bem: do homem de quem são esses pertences, eu estou grávida. Mais do que depressa, apaguem a fogueira. Versículo 26, Judá diz: minha gente, se alguém está errado nessa história, sou eu. Ela é mais justa do que eu. Eu deveria ter cumprido a lei do levirato e ter dado o meu terceiro filho, Selá, e não dei. Apaguem-se o fogo. Irmãos, ouça uma coisa: Tamar, mesmo de forma perigosa, porém sabiamente, agiu segundo a lei da época em que vivia. Não aceitou perder o que era seu por direito. E olha aqui, mesmo sem saber, não permitiu a vitória do diabo na tentativa de cessar a descendência de Judá, linhagem da qual viria o nosso rei para estabelecer o seu reino. Na verdade, meu Deus do céu, tempo esgotado. Posso concluir? Posso concluir? Na verdade, existem 3 estrangeiras que merecem nossa consideração: Tamar, Raabe e Ruth. Revela a amplitude da graça de Deus. Deus achou por bem conceder que elas carregassem em seus ventres a linhagem real através da qual Cristo haveria de vir ao mundo, mostrando que a decisão de salvar o mundo foi dele, sem intervenção ou méritos de homens. Mostra também que Cristo, ouça bem, que em Jesus Cristo a graça de Deus alcança pessoas de todos os povos, línguas e tribos. E mostra também que mesmo nas complexidades das escolhas humanas, Deus age de maneira misteriosa para trazer justiça e cumprir com o seu propósito nesta terra. Aleluia. Portanto, irmãos, quando você, eu, nós nos depararmos com alguns textos difíceis da Bíblia Sagrada, vamos reconhecer a nossa pequenez, a nossa incapacidade humana, e vamos ficar no cântico de Romanos capítulo 11, versículo 33, que diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Porque dele e para ele, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente ao seu nome.